Tá difícil de eu ficar bem enquadrada porque o meu gato deitou bem onde eu tenho que me sentar. Mas tudo bem, o quarto dele não é meu. Oi, caso não me conheça, eu sou a Isabela e eu sei que tô há um bom tempo sem aparecer neste canal. Mas assim, gente, ou eu aparecer aqui ou eu cuidar pra não ter um burnout, né? Prioridades. E assim, voltando agora, eu pensei que nada melhor do que falar mal de um livro, que é uma coisa que vocês sabem que eu amo fazer. E vim comentar com vocês sobre o livro O Fardo do Sangue, um livro que já chegou aqui no Brasil cheio de polêmicas. Vou só falar do meu gato que ele saiu e tá me deixando sentar agora, como ele é educado. Se eu ficar um momento olhando aqui pra baixo, é porque eu tô com o meu computador aqui pra olhar o roteiro e eu espero que o audiobook não comece a tocar do nada. Mas o livro Fardos de Sangue, a gente vai acompanhar a história da Mary. Não é a Mary de Euforia, ainda bem. Uma menina que todo dia ela alisa o cabelo. Quer dizer, não todo dia, mas ela sempre alisa o cabelo pra ir pro colégio. E um dia chove, pega água no cabelo dela e todo mundo descobre que o cabelo dela não é liso, é crespo e que ela é uma mulher negra. Então o pessoal começa a zoar muito ela e tudo mais, e coisas estranhas começam a acontecer ao redor dela. A Mary alisava o cabelo por pura pressão do pai dela, que era um religioso fanático e que falava que ninguém podia saber que ela era negra. Em Intensivo também a gente tem o Kenny, que o nome dele é Kendrick, mas todo mundo chama ele de Kenny, até os professores. Eu entendo, até os professores me chamam de Isa. Enfim, e o Kenny, ele é nessa cidadezinha pacata, super pequenininha e super preconceituosa e racista, o único aluno e meio que pessoa jovem negra que é popular. Então as pessoas realmente gostam dele e torcem por ele nesse lugar em que ninguém gosta de negros. A namorada dele, que é o Wendy, que ela também ali é do grupo das populares, ele é de torcida, ela tá meio desesperada porque as coisas estão saindo do controle dela. Ela é meio controladora, ela tá organizando o baile de formatura. Ela pede pro Kenny levar a Mary pro baile junto com ele, porque daí meio que a fama dele continua boa e ela consegue controlar as coisas do baile e também vai deixar a Mary feliz. E a história é sobre isso. E assim, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas é uma releitura de Carrie a Estranha. Nunca vi nenhum filme, mas eu amo o livro. Então eu já tava bem animada pra ler e falar minha própria opinião. Quando eu disse que esse livro chegou com polêmica aqui no Brasil, eu não tava zoando, porque quando a capa brasileira foi divulgada, as pessoas não gostaram do fato de, pô, é uma menina que ela tá escondendo ser negra, mas na capa botam uma modelo branca. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa pra falar de racismo, porque olha a minha cor, mas quando eu li a história, eu entendi porque colocar uma modelo branca. Lá nos Estados Unidos se segue muito essa ideia de colorismo, que é uma ideia que a gente não tem tanto no Brasil, que é, se tem uma pessoa branca, mas teus pais ou teus avós são negros, tu é negro. Não importa se tu vai ser socialmente lido como branco. Se descobrem que tu tem algum parente negro, tu é negro. Que é uma coisa que a gente não tem muito aqui no Brasil, né? Acredito eu. Tanto que no livro comentam que a Mary, ela tem a pele branca, ela é pálida, ela tem olho verde, mas o cabelo dela é cacheado ou crespo, aí ela é lida como negra. Eu vou começar pelos lados positivos da história, que particularmente pra mim foram poucos. Eu tava fazendo um vlog de leitura lá pro TikTok, e eu tava bem animada assim quando eu comecei a ler, porque eu pensei que eu ia gostar do livro, mas eu não curti, me decepcionou bastante. E não foi nem pela essa questão de racismo e tudo mais, porque como eu falei, eu não sou a melhor pessoa do mundo pra falar sobre esse assunto. Foi uma opinião sobre técnicas do livro, apesar de eu não ter nenhuma graduação na área, eu entendo um pouco, porque eu consumo muito livro. E quando a gente consome muito livro, a gente começa a entender sobre essas coisas. A leitura, ela é muito fluida, então eu conseguia ler muito rápido, assim. Eu sentava pra ler um pouquinho, já tinha avançado muito na história, o que é muito bom. Outra coisa também que é muito boa, é uma coisa mais de gosto pessoal, mas eu vejo que bastante pessoas, assim, da geração Z, também preferem capítulos curtos. E tem capítulos curtos, tinha capítulos de, tipo, 6 minutos de leitura, tá? E como é uma releitura de Carrie Estranha, Carrie também intercalava entre os personagens, assim como esse livro. E não era só a narrativa, né? A gente tinha estudos científicos dentro dessa narrativa feitos sobre a Carrie, artigos de jornais, se eu não me engano, também sobre o caso. E nesse a gente tem depoimentos de pessoas que estavam ali quando aconteceu o grande acidente, da polícia, também partes de um livro que foi escrito desse universo. E o que eu achava mais legal é que intercalava com um episódio de podcast. E pra ser bem sincera, quando chegava essa parte do podcast,
Eu lia sem fazer nenhum, tipo assim, intervalo entre a leitura. Eu sentava e lia toda ela, sem ficar parando, pegar celular, tomar água. Eu só lia porque era, de verdade, a minha parte favorita. Agora vamos pro negativo, né? Como eu falei, Carrie a Estranha é um dos meus livros favoritos da vida. E eu não sei se esse tipo de releitura, como é feito aqui, eu já posso até fechar o meu notebook, porque eu já sei tudo que eu vou falar agora. Esse tipo de releitura não é o tipo que eu mais gosto, porque é um tipo de releitura que fica muito óbvio que é uma releitura. Sabe a Cotar? Não sei se tu conhece Corte de Espinhos e Rosa, mas se tu leu, tu consegue ler sem perceber que é uma releitura de Bela e a Fera, porque tem elementos novos na narrativa, tem aqueles clássicos, tipo, reinterpretados, mas tem novos, então se tu conhece a história, tu vai pegar, e se tu não conhece, tu também vai entender a história. Esse é o tipo de leitura que eu gosto, que ficou muito óbvio que era uma releitura, tudo era muito parecido, então pareceu que a autora pegou o formato e fez só algumas mudanças. Sabe quando tu vai reutilizar um trabalho que tu fez numa cadeira pra faculdade em outra cadeira? Eu espero que eu não seja a única pessoa que esteja fazendo isso. Outra coisa também é que eu acho que esse livro tem um problema de tradução. Porque várias vezes eu vi os personagens adolescentes chamando os pais de papai. E assim, eu entendo a Mary chamar, porque a Mary, ela vivia ali no contexto em que o pai dela tratava ela que nem uma criança, sabe? Era extremamente controlador. Fazia sentido a Mary chamar o pai dela de papai. Mas os outros personagens, tem aqueles cenas dos personagens com 13 anos, chamando os pais de papai. Pessoa de 13 anos chama os pais de papai. Pouquíssimas. E quando a gente tá falando aqui de personagens que são super populares, super descolados, não faz sentido. Tem uma coisa nesse livro também que eles usam muita reticências. E de novo, se é de um personagem específico que usa, um personagem que tá ali um pouco hesitante na hora de falar, eu entendo, é super compreensível. Mas todos, tipo, quase todos falavam e tinham várias reticências juntos. Eu achei muito, assim, ruim de ler. Várias coisas também que não fazem muito sentido na narrativa e que eu sinto que a autora se perdeu um pouco. Por exemplo, no final do livro tem alguém ali observando a Mary falando: Ah, a Mary tá lá com os amigos dela. Sendo que durante todo o livro deixa explícito que a Mary não tinha nenhum amigo. Ela era excluída do colégio, sabe? Ela sofria bullying de todo mundo. A gente tem os personagens extremamente estereotipados. Eu não tô nem zoando. A gente tem a Mary, que ela é a nossa menina, enfim, que sofre bullying, excluída e tudo mais. E a personalidade dela, ok, faz sentido pra alguém que tá sofrendo bullying. Como uma pessoa que já sofreu bullying, posso dizer que faz sentido. Mas também os outros personagens que me irritam um pouco. Então a gente tem a Wendy, que, como eu falei, ela namora o Kenny e ela é a líder de torcida. E ela tem que ser uma pessoa boa, mas ela é extremamente controladora, tem que estar tudo certinho do jeito dela. E tem o Kenny, que é o atleta, e que sofre pressão dentro de casa, porque ele não sabe se é isso que ele quer. Ele é tipo o Troy Bottom literário. E tem a Jules, eu acho que é esse o nome dela, que é a filha da puta, basicamente. Ela é a menina malvada. E assim, ela tem todo o estereótipo de menina malvada. Ela é popular, ela é distorcida, ela é bonita, ela se safa de tudo, ela é rica. Também comenta no livro que ela tem uma natureza nefasta. Ela tá lá sempre de também roupa justa, com decote, roupa curta. Eu fico, nossa, tem como deixar mais óbvio que tu quer que as pessoas odeiem esse personagem? Além de que ela é super idiota com todo mundo, ela fala umas coisas que eu fico pensando, como é que as pessoas, tipo assim, não se afastaram dela ainda? Eu espero que tu não tenha tido um jumpscare, mas eu me lembrei agora que, por exemplo, na parte estereotipada, eu esqueci de colocar que é óbvio que o cara popular, que é super legal, vai se apaixonar pela menina que sofre bullying, ela também vai se apaixonar por ele, mesmo que os amigos dele que façam bullying com ela. E daí que ele vai sair com ela por meio que tipo uma aposta, porque alguém pediu, sabe? Parece uma fanfic. Uma coisa também no livro, não acho que seja erro de tradução, mas tem uma coisa aqui que eu até destaquei no Kindle, porque é muito bizarro que isso esteja no livro. Eu tô abrindo aqui pra mostrar pra vocês, só um segundo. Tá, a gente tem a irmã do Kenny, que o Kenny, ele não entra muito nessas coisas de pautas raciais, porque ele não quer perder a chance e ou fazer as pessoas odiarem ele, porque vai ser racista. Mas a irmã dele, ela é super militante nesses assuntos. Isso tá numa conversa que eu juro que a guria, ela, tipo assim, ela deu um textão gigantesco. Só que, se mostrar como é que tá pra vocês esse textão. Tudo que tá destacado é uma fala dela.
por que não quebraram essa fala em 2 parágrafos? Tipo, o pessoal da edição. Eu não sei se vocês já leram um livro assim, mas quando o personagem vai ter uma fala muito comprida, deixa o travessão, aí quebra o parágrafo e bota, abre aspas, e tu vai fazendo isso com vários parágrafos até o personagem parar de falar e botar um fecha aspas. Fica muito mais fácil de ler do que tu ler um textão desse que, literalmente, uma fala inteira ocupou mais que uma página do e-book. E, gente, isso daqui no livro físico também deve ser um textão desse tamanho. Pegou uma faca desse tamanho na cozinha. Uma coisa, assim, que me incomodou bastante é que o livro, ele se passa em 2014, né? A história do livro, apesar de ser um livro recente. Tem coisas ali com relação ao racismo que acontece, as pessoas sendo racistas com a Melly, que são muito óbvias que são racismo, mesmo pra 2014. E não tô falando, tipo, mas é uma cidade pequena, então eles tinham liberdade pra fazer isso. Eu entendo que possa ter, mas eu não senti que essas coisas, por exemplo, que aconteciam em episódios racistas, me faziam realmente refletir. Todo mundo em 2014 sabia que fazer blackface era errado. E tem uma cena de blackface aqui. E ok, tipo assim, aquela cidade, ok. Mas eu senti que a autora ela poderia ter aprofundado mais. E sabe aquelas atitudes, às vezes, que a gente tem, que a gente não sabe que são racistas, até alguém apontar e falar, isso é racista? Não teve isso no livro, pelo menos não bateu pra mim, porque tudo eu ficava, tá, ok, isso obviamente é racismo. Porque pra aquela cidade, naquela época, ok, eles não sabiam disso, eles não tinham noção. Alguns, né, alguns tinham. Mas pro leitor de 2024, que saiu este ano esse livro, será que faz sentido ainda ler essa cena e ficar espantado? Não faz, sabe? Eu senti falta dessas cenas que elas realmente botam o dedo na ferida. Em geral, foi um livro que eu dei 2 estrelas e meia. Eu até tinha pensado em dar menos. Como eu falei, foi uma leitura, assim, fluida, mesmo eu não gostando dela. Inclusive, no final, eu tava quase fazendo uma leitura dinâmica, porque eu só queria acabar logo este livro. Sim, eu espero que, caso tu vá ler esse livro, tu tenha uma experiência melhor do que a minha. Mas também, se tu sentir que não precisa ler, não precisa, de verdade. Enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!